Deus colocou no meu coração de ministrar aos irmãos 3 temas consecutivos. Hoje nós falaremos acerca dos tempos, a ágora e o ego. Os irmãos entenderão esse tema no decorrer dessa ministração. Os tempos, a ágora e o ego. No próximo domingo, eu vou ministrar uma mensagem intitulada Et Homo, que se traduz Eis o Homem. E então, no terceiro domingo do mês de janeiro, ministrarei uma outra mensagem intitulada O Sermão do Diabo. Vocês assustaram com o tema último? O Sermão do Diabo. Não é? É para estremecer. Então, assim, são 3 mensagens, não chega a ser uma série, não é? Embora sejam mensagens seguidas, não é? Mas assim, são 3 mensagens extremamente importantes para a compreensão de algumas coisas que me parecem nos faltar ainda ao entendimento. Não que não tivéssemos outrora falado sobre isso incessantemente. Estamos falando sobre essas coisas já há bastante tempo. Mas imagine você que velhos e equivocados conceitos que nós ouvimos anos a fio e ainda hoje continuamos ouvindo, ainda que paralelamente, para que esses conceitos errados sejam destruídos e um novo conceito seja gerado. Então é preciso que se repita tantas vezes quantas nós ouvimos os erros, porque você diz o erro por anos a fio, ele fica ali sedimentado no coração. Você fala a verdade 2, 3 vezes, a pessoa ouve, acha que compreendeu, mas por fim não entra no coração, não é assimilado na alma e passa então, acaba que não faz parte do nosso ser. Então eu chamo a atenção dos irmãos para esses 3 temas essenciais que nós falaremos a partir de hoje, tá bom? Hoje, os tempos, a ágora e o ego. Semana que vem, Et Homo, que é o novo homem, se traduzindo literalmente, Eis o Homem. E então, a terceira mensagem desse segmento, o Sermão do Diabo. E eu farei os links entre um tema e outro. E por isso eu peço dos irmãos total atenção ao que será dito. Tá bom, queridos? Quero começar esse tema dessa noite, lendo com vocês Mateus, capítulo 16, versículo 13. A mensagem dessa noite eu vou fazê-la em 3 tempos. Farei uma introdução baseada em Mateus capítulo 16, versículo 13. Farei então o desenvolvimento no segundo momento. E por fim vou fazer uma conclusão, perfeito? Para fecharmos a mensagem. Entretanto, entre a nossa introdução e o desenvolvimento, eu vou fazer uma passagem de transição para os irmãos compreenderem melhor, tá bom? Então, os tempos, a ágora e o ego, lendo com os irmãos, Mateus capítulo 16, versículo 13. Preste muita atenção nesta noite, porque são coisas muito profundas, muito necessárias. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Queridos, essas são palavras em que Jesus de Nazaré, havendo se apresentado aos homens, quando o Cristo de Deus se faz carne, preste muita atenção, a encarnação do Filho de Deus fala de um momento inédito, um momento inaudito, o momento em que nasce na história o Cristo de Deus, encarna-se na história o Filho de Deus. Entretanto, nasce entre os homens um homem que faria toda a diferença.